Todo mundo precisa de validação, inclusive você. A diferença é que alguns se perdem tentando conquistar essa validação, enquanto outros aprendem a receber sem se perder de si. E não tem lugar melhor para observar isso do que as nossas relações, porque é nelas que a nossa necessidade de ser visto, amado e reconhecido se manifesta com mais força. Então, reflita: as suas relações têm te aproximado ou te afastado da sua melhor versão? Aquela versão sua que sabe quem é, conhece suas potencialidades e também suas vulnerabilidades, que sabe o que quer, sabe a que veio e sabe se posicionar com beleza e firmeza na vida. Eu sou a Larissa Luna e aqui no meu canal eu falo de expansão de consciência em seus vários aspectos, para que você possa enxergar o que precisa ser visto e criar uma realidade mais alinhada com o que você realmente merece viver e veio viver. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda a enviar esse vídeo para mais pessoas. E hoje eu quero te mostrar como transformar a validação em algo que te nutre, ao invés de algo que te destrói. Na minha jornada de cura dos padrões que se repetiam, foi necessário me afastar um pouco das pessoas e silenciar esses ruídos externos para conseguir me organizar internamente e entender o que de fato me fazia bem e o que me fazia mal. E é exatamente aqui que as pessoas costumam se perder. Essa compreensão do que te faz bem e do que te faz mal é algo para ser observado com muita atenção, carinho e respeito por si mesmo. Porque é muito fácil você achar que uma relação te faz bem, quando na verdade ela te traz mais prejuízos do que benefícios reais. E esses prejuízos podem se manifestar de várias formas, seja ocupando um tempo e um espaço que poderia ser direcionado para sua própria vida, seja te influenciando a fazer escolhas e movimentos que te afastam de quem você é e, consequentemente, da sua jornada de bem-aventurança, que é onde você vai realmente se sentir preenchido e realizado. E, em casos mais extremos, aquelas relações tóxicas que, infelizmente, hoje são muito comuns, ferem quem você é, a sua existência, porque você não consegue estabelecer limites saudáveis e aceita situações que jamais deveria aceitar, o que influencia no seu senso de autorrespeito e merecimento, criando programas de repetição de padrões muito dolorosos na sua vida. Eu escuto bastante as pessoas falarem sobre se libertar dessa necessidade de aprovação. E eu, que no passado já me moldei muito para caber nas caixinhas das expectativas do outro, entendi algo que tem sido um grande resgate do meu poder pessoal. Todos nós precisamos de aprovação. Nós precisamos nos sentir amados, queridos, especiais, importantes. E a verdade é que somos. Mais do que isso, nós somos necessários nessa existência, porque se não fôssemos, não estaríamos aqui. Eu quero trazer aqui a lei das polaridades, que diz que tudo no universo tem um polo positivo e um polo negativo. E a validação em seu polo positivo acontece espontaneamente, como uma consequência de sermos pessoas virtuosas, uma resposta do mundo à generosidade, empatia e autenticidade que entregamos. Perceber e internalizar isso no nosso dia a dia pode ser desafiador, justamente pelo conteúdo interno que nós temos. Os programas de medo, escassez, vergonha, culpa, amargor, maldade. Se não ganhamos consciência de que essas coisas existem dentro de nós, nós somos movidos por elas, de forma inconsciente, numa busca incessante por nos sentirmos dignos a qualquer custo. Quantas vezes você tentou ser o que o outro queria ver,
para ser aceito, querido e não precisar lidar com a dor de uma possível rejeição. Mas quando você tenta ser algo que não é o que você é e não tenha partido de um chamado interno de mudança, você mente para si mesmo, para o outro, apenas pela falta de coragem de dizer não, não quero, nesse momento isso não faz sentido para mim. E nessa mesma linha, lá no extremo oposto, tem um lugar onde eu imponho as minhas vontades para o outro, projetando as minhas questões mal resolvidas nele e agindo como uma criança fazendo birra. Se não for do meu jeito, não quero nem papo. E nas relações amorosas, isso se potencializa. Eu já fui uma pessoa controladora e manipuladora, colocando o meu afeto, o meu carinho e até o meu respeito como uma moeda de troca para o outro, que só era disponibilizada se as minhas expectativas fossem atendidas. E quanto mais o outro atende aos nossos caprichos, mais nós somos dominados pelo nosso ego, nos distanciando da humildade, uma virtude que é subestimada e distorcida nos dias de hoje, associada à inferioridade, à escassez, mas que na verdade é uma das faces da generosidade que nos eleva, nos dá poder a partir do momento em que sentamos na cadeira de aprendizes e aprendemos a receber o amor que precisamos em infinitas formas, ao invés de tentar controlar como ele deve chegar. Quando nós estamos nesse modus operandi, buscando autoafirmação através dos caprichos do nosso ego ou atendendo aos caprichos do ego do outro, criamos bolas de neve e ruídos imensos na nossa vida. Nós atraímos pessoas e situações que retroalimentam esse sistema. E as relações que deveriam ser um lugar divertido, amoroso, onde você pode ser você sem máscaras, se tornam um lugar ardiloso e pesado, que potencializa suas sombras e feridas. E esses jogos de ego vão literalmente cutucando as suas feridas e as feridas do outro. O orgulho e a vaidade passam a ser os guias que comandam as suas ações, seguidas por culpa e arrependimento, gerando um sofrimento que vai ocupando cada vez mais espaço, até chegar num lugar de profunda desconexão de si, desalinhamento com a sua sabedoria interior que sabe o que é melhor para você e para onde você tem que ir. Você não sabe mais quem você é e sente uma ausência de sentido de vida. E eu falo isso de coração aberto, porque eu estive nesse lugar, um ponto onde a dor parecia maior que a vida. Mas foi exatamente nesse ponto que a minha cura começou. Essa crise generalizada começou a me mover de volta para casa, para o meu centro. E desde então, profundas curas aconteceram na minha vida, na minha existência e refletem em tudo ao meu redor. E é por isso que é tão importante você se observar para além das suas próprias projeções. As relações não existem só para servirmos ao outro e nem só para sermos servidos. Essa dança entre dar e receber é parte essencial da existência humana. Nós vivemos e nos desenvolvemos em colaboração, mas algo que nós ainda temos muito a aprender é que todas as nossas relações e trocas são, na verdade, um portal de autoconhecimento, como um espelho que nos mostra partes nossas que sozinhos nós não conseguimos ver. Nem tudo que o outro desperta em você é sobre ele. Às vezes é a sua ferida querendo ser vista. No meu primeiro relacionamento, eu fui muito ciumenta e controladora. Mas isso não tinha a ver com meu ex-companheiro. Tinha a ver com a Larissa de 7 anos que viu o pai trair a mãe e sentiu o mundo desabar. Aquele medo de perder, de ser deixada, de não ser o suficiente continuava vivo em mim mesmo depois de anos. Eu não estava reagindo ao presente, eu estava reagindo ao passado. E foi só quando eu percebi isso que eu comecei a me libertar, porque quando você identifica a origem,
a dor deixa de comandar as suas ações, o programa perde força. A forma como você se sente numa relação diz mais sobre a sua relação consigo mesmo do que com o outro, assim como o que o outro oferece e expressa dentro de uma relação diz mais sobre ele mesmo. O problema é que nós projetamos as nossas carências no outro, e isso nos impede de enxergar com mais clareza e neutralidade. Ao invés disso, você coloca o outro num pedestal, não enxergando o que realmente é, mas o que você quer ver. E isso só pode levar à frustração, porque o outro tem o universo próprio dele, a bagagem de dinâmicas familiares, feridas não curadas, programas inconscientes. E quando essa pessoa age de forma humana, com toda essa bagagem que existe na vida dela, antes mesmo da sua chegada, você sente que essa pessoa te decepcionou, mas na verdade foi o seu pedestal que desabou. E essa carência que se externaliza colocando o outro num pedestal, em sua natureza, é na verdade a falta de reconhecimento e integração de alguma parte sua. E muitas vezes isso vem da nossa infância. Enquanto crianças, necessariamente não recebemos tudo o que precisávamos para anular a existência dessa carência. Alguns mais, outros menos, mas em todos houve alguma falta. Seus pais podem ter movido montanhas por você, mas essa carência não surge exatamente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas de como você, que enquanto criança se sentia o centro da existência, sentiu e percebeu determinadas situações. Pode ser que algo lá atrás tenha te marcado de uma forma inconsciente que hoje, num nível consciente, você nem saiba. Aqui no nosso contexto é muito comum termos pais emocionalmente ausentes, e eu fui uma dessas crianças. Isso me fez projetar inconscientemente a segurança, a proteção e o cuidado paterno nas minhas relações, desde as amizades, mas principalmente as relações amorosas. E olha que interessante, eu atraía pessoas com algumas características parecidas com as do meu pai. É energético. Nós atraímos pessoas e situações de acordo com as informações que vibram no nosso campo eletromagnético. No meu caso, a mágoa que eu guardava vibrava tão forte que eu revivia em diferentes circunstâncias a mesma sensação de abandono e rejeição. Até que eu percebi que o abandono estava acontecendo mais dentro do que fora de mim. Quando eu acessei esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui, eu entendi que eu precisava me reconectar com a criança que eu fui um dia e que ainda existe dentro de mim e olhar para as dores que ela sentiu, não para me vitimizar e nem me torturar, mas para me libertar. A pessoa que não olha para tudo isso e permite que a cura aconteça, continua sendo movida por essa criança ferida que quer ser vista e amada a qualquer custo. E isso faz com que ela atraia pessoas que também estão com a sua criança ferida. Essas pessoas são incapazes de reconhecer e honrar o seu próprio valor, e fica muito difícil acessar versões suas melhores, que sabem, que criam a própria realidade e conseguem transformar o chumbo em ouro. Grava isso que eu vou te falar agora. Acessar a sua melhor versão requer que você dissolva tudo que você não é, mas achou que fosse. E conforme você vai dissolvendo essas limitações, vai acessando informações sobre você que você não lembrava ou não sabia e que te torna uma pessoa mais potente. Quando eu estava nesse processo, fiz muito a técnica do Ho'oponopono, que eu já comentei aqui com vocês como se faz. E eu pegava então esse japamala e fazia as 108 repetições. E chegou um momento em que eu parei de repetir essas afirmações falando e comecei a cantar essas afirmações. E esse canto que saiu de mim foi tão genuíno, puro, doce, que eu lembro de me emocionar ouvindo a minha própria voz.
E é isso que acontece quando você acessa a beleza que existe dentro de você. É mágico, emocionante. E isso foi só o começo. De lá para cá, muitas descobertas e acessos eu consegui fazer. E eu confesso que hoje eu choro quase todo dia, de emoção, de gratidão por ser quem eu sou, pela minha história, que me fez ser a mulher que eu sou hoje. É muita gratidão e é muito poder você perceber que a sua jornada é única, linda e perfeita como foi. Uma vez, consagrando a ayahuasca, eu escutei uma frase que eu nunca vou esquecer. Deus esconde grandes tesouros atrás de corações partidos. E é isso, meus amores. Aqui nessa experiência humana, nós aprendemos através de contrastes. Toda dor, desafio, desconforto carrega em si uma semente com um poder incalculável de transformação, uma coisa gigante e linda. Se você se viu nos desafios relacionais que eu trouxe aqui, agora eu quero te entregar 4 chaves para você começar a transformar tudo isso. São os 4 compromissos da filosofia tolteca. Se você aplicar esse conhecimento todos os dias na sua vida, você vai se elevar a uma nova frequência, vai transformar toda a sua realidade numa realidade alinhada com o que você realmente merece e veio viver. 1. Seja impecável com a sua palavra. Lembra que a sua voz é uma das formas mais poderosas pelas quais você cria a sua realidade. Através dela, você demonstra para o outro nobreza ou pequenez. E quando você consegue atravessar os ressentimentos e a reatividade e se comunicar como um nobre da realeza que você é, como imagem e semelhança do Criador, você ativa no outro esse poder também. Você convida o outro sutilmente a se comportar com grandiosidade. E assim você vai impactando todos os ambientes ao seu redor. 2. Não leve nada para o lado pessoal. Como nós falamos aqui bastante, o que vem do outro é do outro. E o que te gera desconforto, que vem de fora, é o que você ainda precisa trabalhar e curar dentro de si mesmo. 3. Não tire conclusões. As conclusões que nós tiramos tendem a vir dos nossos programas de medo, escassez e todos os outros que nós falamos aqui. Logo, quando você tira conclusões, você cria mais desses venenos emocionais e não se permite enxergar as coisas sob outras óticas mais positivas, encontrando soluções criativas para os desafios que a vida te apresenta. 4. Dê sempre o seu melhor. A lei de causa e efeito diz que toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Entregue o seu melhor nos 3 compromissos anteriores. Entregue o seu melhor em tudo o que fizer, com a consciência e a confiança de que está construindo uma realidade melhor, não só para si, mas para toda a existência, porque se você está aqui é porque você é essencial. Se hoje existe na sua vida alguma relação que não te aproxima da sua melhor versão, você tem 2 opções. A primeira, se você acha que vale a pena persistir e lapidar, você pode e deve exemplificar a mudança. Comece a aplicar os 4 compromissos e com a sua mudança, a tendência é que o outro também acesse versões melhores, mais virtuosas dele. Ou se você for muito honesto consigo mesmo e concluir que essa relação não tem perspectiva de melhorias, ter a coragem de encerrar esse ciclo. E esse encerramento não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor, pode ser pela honra, pela gratidão. Quando eu era mais nova, eu encerrei algumas relações com dor, com sofrimento, enaltecendo o quanto o outro me fez sofrer e dando vida às minhas feridas. De uns tempos para cá, eu consegui concluir alguns ciclos com muita honra, reconhecendo a importância daquela pessoa, daquela relação para o meu crescimento, sendo pessoas que até hoje, de vez em quando, a gente manda um oi, tudo bem, como você tá?
E isso é muito, muito gratificante, porque você precisa honrar a sua história, as pessoas que passaram por ela, parar de ficar maldizendo o que passou e se colocar num lugar de co-criador da sua realidade, entender que o que você viveu foi vivido pelas feridas que você tinha, foi atraído, mas que você pode a qualquer momento se abrir para tudo isso, se curar. Você não precisa viver nessa frequência de dor e sofrimento. Lembra que a felicidade, o amor, a abundância são seus direitos divinos e você pode, a partir de agora, se abrir para curar a sua própria vida. Que você tenha coragem de amar sem se perder, de encerrar ciclos sem endurecer e de continuar se escolhendo, mesmo quando o amor pelo outro te desafiar. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha com quem precisa, se inscreve no canal. Se você quiser continuar caminhando comigo, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram, onde eu compartilho insights e reflexões semanalmente para sustentar essa nova frequência. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.